Gente querida, bom dia a todos. Estou de volta sem cólera e sem malária. Graças a Deus, esse testemunho não gostaria de dar para a igreja. Estou chegando de Moçambique, faz 6 dias que voltei para o Rio de Janeiro, depois de ter passado uns 10 dias em solo africano. Havia sido convidado, esse foi o motivo da minha ida, para falar no primeiro congresso teológico da CEPAL. Então, uma oportunidade maravilhosa de manter contato com líderes das mais diferentes denominações e agências missionárias que atuam em Moçambique. Então, eu cheguei lá, saí daqui, vocês se lembram, naquele domingo, de modo atabalhoado, peguei em cima da hora um voo para São Paulo, depois conexão para Joanesburgo, Maputo, mas a ideia era eu falar nesse congresso na sexta e no sábado. Apesar de chegar na segunda, o missionário julgava que seria interessante que eu visitasse algumas igrejas e tal, e tivesse um bom tempo de comunhão com ele, na base missionária da OMS. Só que quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e disse o seguinte: olha, não faz nenhum sentido nós ficarmos aqui em Maputo, com a parte central de Moçambique devastada, com pessoas mortas, desabrigadas, famílias enlutadas, homens e mulheres mendigando pão. Eu sugiro você o seguinte, que a gente mexa nesse programa e que nós nos dirijamos para lá. Você tem que estar lá como missionário. E eu tenho para mim que tudo isso aconteceu na véspera da minha vinda para cá, porque Deus tem um propósito em relação ao meu ministério nessa área que foi devastada pelo ciclone Idai. Então, o que aconteceu? Ele ligou, nós estávamos em Maputo, ele ligou para Beira, que é a segunda cidade mais importante de Moçambique, que foi devastada, repito, pelo ciclone. Então, algumas condições tinham que ser atendidas. A primeira, que a fonte dele, o missionário da Missão para a Evangelização do Interior da África, a mesma missão, olha que experiência emocionante, a mesma missão que enviou, Silvana, o missionário David Livingstone para o interior da África. Então, eu tive contato com essa missão. Aí ele ligou para lá dizendo, porque essa era uma das condições do missionário, que é a pessoa que ele mais confia na região, nos recebesse, que é brasileiro. E ele falou, olha, eu vou tentar aqui desmarcar compromisso, e se der, eu os receberei aqui, eles chamam de na Beira, cidade Beira. E, pois bem, ele conseguiu desmarcar e disse, vocês podem vir. Agora, resta saber se nós temos passagem aérea para o dia seguinte, porque nós tínhamos que ir no dia seguinte, em razão do congresso teológico em Maputo. O sujeito lá da empresa aérea diz, olha, só tem dois assentos aqui no avião para Beira. Maravilha. Compramos as passagens e tal, acordamos de madrugada, eu fui dormir lá, eram umas 3 da manhã, acordei às 6, e fomos então para Beira. Chegando no aeroporto, era aquele cenário de guerra, barraca de campanha, Cruz Vermelha, ONU, um cenário muito comovente, agências humanitárias das mais diferentes partes do mundo, as Forças Armadas e um batalhão de fotógrafos, de jornalistas, de repórteres. Ao chegar lá, o missionário nos recebeu e disse o seguinte, olha, eu quero ir para a área que foi mais atingida pelo ciclone. Ele disse, então eu vou levar vocês para a Praia Nova, que é uma favela na parte baixa da Beira. E olha, ao chegar lá, o impacto de ter me deparado com uma pobreza que o Rio de Janeiro não conhece. Porque aqui, a pobreza é fruto da nossa falta de vergonha na cara, da nossa incapacidade de lutar por uma sociedade menos desigual. Falta empenho por parte do poder público, de implementar políticas públicas nesses bolsões de miséria do Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro. Contudo, como não há vontade política e a sociedade não se posiciona, nós temos que conviver com Rocinha, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Jacarezinho, Mandela e aquele horror que é o Jardim Gramacho, que é a região do Rio de Janeiro mais próxima do que eu vi na África. Mas lá não. Lá, se você pegar uma família pobre e quiser investir nela para fazê-la ascender socialmente, você não tem para quem recorrer. Porque o governo falido não arrecada impostos porque a população é pobre. Não há infraestrutura de portos, não há infraestrutura de ferrovia,
que possibilite os empresários investirem em Moçambique. Inúmeros quilômetros e mais quilômetros de terras improdutivas. Segundo me disseram, 60% da população economicamente ativa é desempregada. O jovem termina os estudos e não tem mercado de trabalho. Uma ociosidade com pessoas perambulando pelas ruas sem ter o que fazer. Impressionante, impressionante. Fora a ameaça constante da malária e por conta do ciclone, do cólera. Na cidade em que eu estive, um pastor que nos recebeu relatou que havia sabido de 5 casos de cólera na região, e a gente, obviamente, só clamando pela misericórdia divina. Mas, ao chegar nessa favela, um imã, o islamismo está se espalhando hoje por Moçambique, aquelas cenas que a gente vive no Oriente Médio, de você estar num quarto dormindo, quando no meio da madrugada o sono é interrompido por aquele alto-falante com as orações islâmicas, isso hoje está acontecendo em solo moçambicano. E o comércio, inclusive, nas mãos de pessoas ligadas ao islamismo. Então, o imã, nós encontramos um imã nessa favela e, pasmem, o imã nos levou para conhecer a favela. Uma favela sem fuzil, sem pistola, sem tráfico de drogas. Tenho para mim que a pobreza lá não vem acompanhada de violência, porque não há desigualdade social. Todos são pobres. Você não tem uma Ipanema colada no Morro do Cantagalo. Você não tem um Recreio dos Bandeirantes colado numa rocinha. Você não tem uma Barra da Tijuca colada numa cidade de Deus. Lá é só pobreza. Raras partes do país você observa essa desigualdade social. Há também um elemento cultural nisso tudo, e a intolerância dos próprios moradores com furto, com roubo, com homicídio, com violência sexual e assim por diante. E ali fui conhecendo a população, um povo muito dócil. As crianças me cercando, os adultos pedindo fotografia. Todos se deixaram fotografar, e eu mal consegui encontrar tempo para fotografar, filmar a todos os que me procuravam. Aliás, abro um parênteses aqui, fica isso como estímulo para vocês. Foi uma maravilha quando eu cheguei na meia-idade e tomei a decisão de me reinventar. Vocês me perdoem falar nesses termos. Eu não sabia que eu tinha habilidade para fotografia. Comecei a ler tudo sobre fotografia. E procurei comprar câmeras boas, de maneira que hoje, ao lado da Bíblia, a minha Canon Mark III 5D, a minha GoPro e o meu iPhone são ferramentas de trabalho das quais eu não abro mão. Fui com todas elas, eu não sabia até em qual mexer, porque às vezes eu olhava e falava, não, isso aqui é foto para Canon. Não, isso aqui eu tenho que usar a GoPro, vai ser melhor. Aí o cara viu a imagem e falou, mas Antônio, como é que você não treme? A GoPro tem estabilizador de imagem. Então você vai andando, a imagem não treme, um negócio sensacional. E aí apareceu uma menina na minha frente. Uma menina de 16 anos me pareceu com um bebê no colo e começou a falar de Jesus Cristo comigo. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, essa menina é cheia do Espírito, a graça de Deus chegou nessa favela. Aí eu liguei a GoPro e falei, o que você gostaria que fosse feito por essa comunidade? E eu pensando que ela ia falar em saneamento básico, e emprego, em hospitais, ela falou, eu queria que Jesus Cristo se manifestasse nessa comunidade, que a graça de Deus atuasse nessa favela. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí percebendo que ela estava cheia do Espírito, eu falei, vou fazer uma pergunta daquelas perversas para ela, mas sei o que ela vai me responder. Foquei nela e disse o seguinte, Maria, como é que você pode saber que Jesus te ama morando num lugar como esse? E Maria, no poder do Espírito Santo, com seu bebezinho no colo, falou, porque Ele morreu na cruz por mim, porque Ele me ama. Olha, o testemunho da Maria se espalhou pelo Brasil. Até incrédulos estão acompanhando aquele relato sem saber que a fonte somos nós. A coisa já se perdeu, caiu na rede. E o que aconteceu? Era o personagem que nós precisávamos. Porque nessas ações você tem que estar lá. Não adianta você falar do que você não viu. E estando lá, é como se eu fosse assim, é como se vocês estivessem lá comigo. É um brasileiro que tem o seu sentimento, que tem suas percepções da vida, e falando do que você se sentiria se estivesse lá no seu lugar.
Então, essa é uma coisa importante. Outra, o contato de primeira mão. E as imagens, as entrevistas e o personagem, que foi a Maria. Botei o testemunho da Maria nas redes sociais. Gente, não para de entrar dinheiro na conta do Rio de Paz. Nós vamos construir 30 casas em Moçambique, pela glória de Deus, para o louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para todas essas famílias, eu podendo falar do amor de Jesus e dizendo, eu estou aqui porque Jesus me enviou. Eu estou aqui porque Deus botou o meu amor por vocês. E é quando aquelas pessoas começavam a falar em Jesus Cristo, com sotaque, a coisa ficava absolutamente comovente. Muito comovente. Aí fomos de casa em casa, entrevistando muçulmanos, entrevistando cristãos, entrando nos barracos, aquelas crianças nos tocando. Cheguei para um grupo que estava lá reunido, falei, olha, eu sou do Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar sobre o Rio de Janeiro? Eles falaram, não, nunca ouvimos falar sobre o Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o Botafogo, o melhor time do Rio de Janeiro. Botafogo a gente conhece. Eu falei, tá vendo? E pronto. Aí comecei a falar com eles, uma maravilha. Aí à noite, pastor burguesinho, né? Aí todo cheiroso, pastor de uma igreja de classe média e tal, cidadão de classe média, tive que ter a minha experiência missionária mesmo, meu batismo de fogo, porque eu fui para a casa do missionário, não havia luz, não havia água. O missionário falou, olha, para você tomar banho, que tem esse balde, um balde, e vai ter que ser banho de cuia, com água fria, no breu, com uma velinha acesa, no banheiro. E aí, então, eu lá, acostumado a tomar banho de água quente e tal, e aquela duchas corona, né, um banho de alegria no mundo de água quente, eu lá, então, tendo que pegar o balde, e ele falou o seguinte, outra coisa, não abra os seus braços, não perca a água do banho, porque essa água vai ter que ser usada no vaso. Então, eu tive que tomar banho assim. Não vou descrever como que eu tomei banho da cintura para baixo, que é coisa totalmente patética, ridícula e tal, mas foi o que aconteceu. Depois da água descer toda, aí você pega e joga no vaso para eliminar lá os detritos que ficaram. Pois bem, aí o missionário virou-se para dentro e disse, nós temos que ir agora para o miolo do ciclone, para o lugar que foi mais especialmente afetado por essa tragédia natural. E aí então, sem dinheiro, para nada, pegamos o pior barco que havia no Porto de Beira, na beira da praia, onde é a favela. Então, o sujeito mandou a gente entrar. Quando eu entrei, sentei num banco, um barco assim que você diz, como é que isso vai conseguir fazer uma viagem de 3 horas? Veio alguém lá que mandava no pedaço e disse, olha, não pode ir sentado não, tem que ir no casco. Aí pronto, fiquei sentado só com a cabeça aparecendo. Quando ele deu assim, engrenou o barco, quando o motor começou a funcionar e que caiu a primeira gota em mim, eu me lembrei de Arraial do Cabo, dos meus anos do mar, falei, eu vou chegar totalmente encharcado do outro lado e não tenho roupa para trocar em nada. Foi o que aconteceu. As águas do Rio Índico cobriam o barco. Então era água no peito, água no rosto. A câmera eu tive que botar num saco de lixo para ela não molhar e assim fomos durante 3 horas de viagem. E ao chegar lá, gente, depois de atravessar o Oceano Índico, e subir pelo rio Buzi, que é um rio que vem do Zimbábue, e passa por Moçambique e deságua no Oceano Índico, eu vi um cenário de terra arrasada. Porque, ao chegar lá, os moradores me disseram a seguinte coisa, tão dramático quanto o ciclone foi o transbordamento do rio. Às 10h30 da quinta-feira, 14 de março, o ciclone entrou. E esse testemunho eu vi em várias partes. Eles falam que o ciclone veio numa direção e, de repente, depois de ter destruído tudo, uma calmaria. Aí as pessoas começando a sair de casa, olhar umas para as outras e calculando os prejuízos. De repente, alguns amigos tentaram me explicar como que isso funciona, o que aconteceu. O ciclone veio no sentido contrário. Eles estavam, na verdade, no miolo do ciclone. O ciclone, então, foi numa direção, depois voltou na direção contrária. Aí, então, devastação completa. Pessoas mortas, pais se refugiando com seus filhos nos terraços, as casas mais pobres totalmente destruídas, isso na quinta-feira. Amanhece na sexta-feira, destruição completa, mas o pior estava por vir.
Isso jornais, eu não vi nenhum jornal falar sobre isso. Só você indo lá que você descobre algumas coisas. Na quinta-feira, por mais ou menos, se não me falha a memória, 10h30 da manhã, abriram as comportas de uma represa no Zimbábue. Não avisaram nada para os moradores da aldeia onde eu estava. O rio veio com tudo, transbordando com água, trazendo lama, detrito, na altura do peito das mulheres. Aí então a destruição foi completa. Fui entrevistar os refugiados, e eles falando, portanto, da falta de perspectiva. Não teve uma pessoa do governo para dizer para eles, olha, aguardem tantos dias, porque esse é o cronograma das atividades, nós vamos trazer barracas de campanha e tal, e a reconstrução das casas se dará no prazo tal. Você imagine uma pessoa ao relento, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem ter o que plantar. É por isso que essas pessoas saem dos seus países e vão para outros. Elas não têm a quem recorrer, não têm onde plantar, está tudo destruído. Elas não têm emprego, não têm infraestrutura. E uma coisa que me chamou a atenção, eu conversei com muitas pessoas, apesar de toda a movimentação que eu vi no aeroporto, eu não vi agências humanitárias lá atuando. E eles me pegando e dizendo, olha, o senhor tem que ficar aqui, por favor, para acompanhar a distribuição, porque os donativos são enviados e eles somem. E tudo que nossa família tem recebido, e vários testemunharam isso, é um copo de arroz por dia. E quando chove, nós ficamos aqui ao relento, e aquele mar de criança, e para onde eu ia, era gente desabrigada. E eles me pedindo comida, e eu falando, olha, nós acabamos de trazer comida, mas ela foi diluída. Chegamos aqui, a primeira família que nós encontramos, umas 2 ou 3 famílias, levaram tudo. O tudo que eu posso prometer a vocês, e aí vai dando uma melancolia, uma depressão, sabe, uma angústia, um sentimento de impotência. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que essas imagens eu vou fazer circularem o meu país. E o meu país é um país rico, o meu país tem afinidade cultural com o país de vocês, nós falamos a mesma língua, nós temos uma dívida porque tiraram vocês daqui e levaram a força para o meu país para construir a minha nação. E agora é a nossa vez de nós prestarmos bem a vocês. E eu tenho certeza que pessoas no meu país vão se mobilizar para reconstruir algumas dessas casas e para construir tantas outras. E foi o que aconteceu. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, do Brasil inteiro, gente com quem eu não tenho contato. As ofertas não param de chegar. Pela infinita bondade de Deus, deu ontem no Jornal Globo que uma ONG brasileira vai construir 30 casas e reconstruir 30 casas em Moçambique. E para a glória de Jesus, eu devo voltar lá, dentro de 3, 4 semanas. A primeira casa a ser reconstruída vai ser a casa da Maria. Depois nós vamos reconstruir, glória a Jesus. Depois nós vamos reconstruir a casa do pastor Daniel Baibai. Daniel, B-A-I, Daniel Baibai. Cheio do Espírito, homem de Deus, uma referência na aldeia. Eu tenho uma foto dele com a mulher sentados em frente à casa, totalmente destruída. E eu disse para ele, se eu não conseguir levantar sustento no Brasil, eu me comprometo pessoalmente com o Senhor, que o Senhor será ajudado. O Senhor não vai, o Senhor é meu irmão em Cristo, o Senhor receberá ajuda, o Senhor pode ter certeza disso. Liguei lá para Beira e disse para o missionário da missão para a evangelização do interior da África, por favor, priorize na aldeia o pastor Daniel Baibai. Então, foi uma experiência cultural riquíssima. Depois eu fui para o congresso de teologia, preguei as coisas que eu prego aqui. O fogo caiu. Ninguém se mexia. Os pastores moçambicanos pedindo para eu voltar. E querendo também que eu fale sobre como organizar os cristãos politicamente para lutarem pela libertação de Moçambique. Eu disse, eu não entendo nada disso. Eu sei como lutar dentro de uma democracia. Eu não tenho experiência num país como esse. Num país, por exemplo, que é uma polícia do pensamento. Lá você tem, espero que isso aqui não traga problema para mim lá na frente. Lá você tem a Renamo é Renovação Nacional de Moçambique. A Renamo, politicamente, é forte na Beira. A Frelimo tem sua sede em Maputo. A Frelimo,
que governa o país não manda dinheiro para a Beira porque não quer beneficiar os seus opositores, o partido com o qual ela tem problema numa disputa de poder tamanha, que as pessoas têm muita dificuldade realmente de dizer o que pensam em razão dessa polícia do pensamento. Tem hoje um repórter que está cobrindo uns assassinatos que estão acontecendo no norte de Moçambique, que se encontra preso. Para vocês terem a ideia da complexidade da coisa, quando nós voltamos na aldeia para retomar o Rio Búzios, atravessar o Oceano Índico e chegar na favela, na cidade chamada Beira, eu vim com um professor. Esse professor veio assim na minha frente, viemos conversando longamente. Lá pelas tantas, uma das horas que o barco parou, ele teve umas 3 panes. E eu falava, bom, eu consigo nadar até aí, consigo nadar até lá, isso aqui eu me garanto. Mas eles me disseram que tinha jacaré ali. Eu falei, meu Deus do céu, e o que eu faço? As câmeras vão ter que afundar. Mas aqui eu consigo me livrar, só jacaré não me pegar. É uma situação realmente aterrorizante. Eu falei para ele assim, mas amigo, em quem você vota? Em quem você vota? Ele olhou para mim e disse, voto é secreto. Não posso dizer em qual partido eu voto. O medo. Então são todos os ingredientes de uma miséria que tende-se a se perpetuar. Você não tem apoio das organizações internacionais, das superpotências, corrupção, falta de infraestrutura, falta de segurança política, de expectativa de que os contratos sejam respeitados, o que faz com que nenhum investidor ouse entrar em Moçambique. Outro ponto, falta de mão de obra qualificada, está realmente na região de maior miséria do planeta. E o que eu posso lhes dizer é que Deus abriu uma avenida para nós em Moçambique. Tanto do ponto de vista do trabalho humanitário, quanto do ponto de vista da pregação do Evangelho. Eles já estão querendo organizar congresso comigo para a minha próxima ida a Moçambique. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo que Ele fez. Eu não havia me preparado para isso. Eu glorifico a Deus pelas portas que foram abertas, glorifico a Deus por cristãos e não cristãos que estão nos ajudando a construir estas casas, porque em razão da natureza, da cara secular do Rio de Paz, nós conseguimos alcançar muitos não cristãos. Isso é uma coisa que eu entendi desde 2007. Se eu fosse com o nome Igreja Presbiteriana da Barra, não teria acolhida. Em razão do preconceito e dos escândalos que não param de ocorrer no meio evangélico. O nome igreja, o nome pastor, o nome evangélico, esses nomes estão muito desgastados na nossa cultura. A palavra evangélico hoje não diz mais nada, cabe tudo. Cabe tudo. Nela você tem desde um Hernandes Dias Lopes, uma pessoa séria em quem eu confio, um homem em cuja igreja eu preguei 10 vezes, nas 10 vezes ele estava sentado no primeiro banco me ouvindo, até os maiores canalhas desse país. A ponto de dizerem que as três desgraças do Brasil no Congresso Nacional são os 3 Bs. A bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia. Então, quando eu olhei para isso, 12 anos atrás, eu falei, vou para a rua com uma cara secular, mas com as nossas ações eivadas do conteúdo da fé cristã. E é por isso que nós temos feito. E por isso, lutamos pelo direito de todos. Por isso, acabei de passar na Lagoa Rodrigo de Freitas e ver as fotos de todos os policiais militares assassinados esse ano. Porque para nós, por sermos cristãos, direitos humanos não tem lado. Mas ao lado de crianças que foram mortas em confrontos entre policiais e traficantes. Porque direitos humanos não tem nada, não tem lado. Então eu peço que vocês continuem a sustentar em oração. Obrigado pelas palavras de encorajamento. Vocês não têm ideia do que é você estar no campo missionário, lidando com um cenário de terra arrasada, e passando por áreas nas quais há surto de malária, expostas à epidemia de cólera, e vir uma notícia do Brasil de que tem gente orando por você. Ou então de alguém enviar uma mensagem dizendo quanto que você está precisando. Essa é uma lição que eu aprendi, Silvana. Essa é uma lição que eu aprendi. Aliás, estou vendo os nossos amigos policiais, que lá no BOP, nos nossos estudos bíblicos, isso é muito falado. Nós nunca deixamos companheiro para trás. E não podemos deixar nenhum missionário para trás no campo missionário. Porque é
pedreira, você está lá na ponta. E nada consola mais o missionário do que você saber que tem lastro, que você saber que tem porto, que você não está sozinho, que se você telefonar para a sua igreja, os recursos vão aparecer, as senhoras vão se reunir, os jovens vão dizer, eis-me aqui. Isso é de um valor imenso. E é para esse ponto que eu quero levar a nossa igreja. Eu sempre sonhei com uma igreja, entendo o que eu vou lhe dizer, que não fosse uma igreja presbiteriana. Com todo respeito à denominação dentro da qual me converti. Mas é inadmissível que tantas pessoas, como as que estão aqui, estejam unidas num culto, convivam umas com as outras, que tantos recursos sejam levantados num lugar como esse, e ninguém saiba do lado de fora da igreja sobre a nossa existência. Eu sempre sonhei com uma igreja que fosse uma cidade edificada na montanha. Uma igreja que a opinião pública levasse a sério. Uma igreja antenada, uma igreja culta, uma igreja inteligente, uma igreja com a Bíblia em uma das mãos e com o jornal na outra. Uma igreja que atuasse em todas as esferas. Uma igreja que abrisse grupos pequenos, que plantasse igreja. Uma igreja nas quais os casais encontrassem espaço para a restauração de suas famílias. Uma igreja com sólido estudo bíblico dominical, com um púlpito rico. E uma igreja que profetizasse com voz profética na cidade. Uma igreja que marchasse não um hospital, mas um exército. Com pessoas vindo a cada domingo para cá, não para receber um calmante, mas para dizerem a Deus, eis-me aqui, e o que o Senhor tem a falar, através dos seus ministros para a sua igreja, a fim de que o seu reino se estabeleça na face da terra, e sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Você sonha com esse tipo de igreja? Uma igreja que não tem vínculo político partidário, uma igreja suprapartidária, uma igreja que não recebe dinheiro de político profissional, uma igreja aberta para receber pessoas de todos os espectros políticos, uma igreja onde há liberdade, onde as pessoas falam o que pensam e que não se deixam dividir por nada, exceto quando homens e mulheres não falam a mesma voz sobre a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse sim, nós devemos estar abertos para até mesmo a divisão. Isso não se negocia. O que precisamos entender, contudo, que o chamado é para, no essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. A fim de que possamos sempre cantar. E na força do Espírito Santo, como diz a canção, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos queiram separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos marchar, cantar, é o quê? Andar, unidos iremos andar. E com diversidade, sabe? E com diversidade, e com os irmãos conservadores respirando. E uma pessoa como Abel, por exemplo, que é petista convicta, se dizendo amada na igreja. Sabe, isso que é lindo, é por isso que nós estamos lutando. Você acredita que essa igreja é possível? Vocês acreditam que essa igreja é possível? Acreditam, gente? Amém? Vamos lutar por isso? Vamos lutar por essa igreja, para ser uma igreja diferente. Uma cidade edificada no monte. Uma igreja que, se for arrebatada, vai fazer o morador do Rio de Janeiro chorar. Por quê? Porque essa igreja é importante. Porque essa igreja grita, porque essa igreja dá voz, porque essa igreja está envolvida com ações humanitárias. Pode ser, por exemplo, que estejamos abrindo agora, através desse exemplo, a cultura brasileira para ações humanitárias em outros países. Somos a 7ª economia do mundo. E faz sentido nós estarmos lá, buscando abrigo, alimentação, direção divina, para a vida dessas pessoas. Muito obrigado, então, a todos por todo apoio, por todo amor. E esse é o nosso sonho de vida, é o nosso sonho de igreja. Eu amo a igreja. Há 36 anos eu devoto minha vida à igreja. Todos os meus filhos foram criados na igreja. A Alissa, de 8 anos, deve estar agora na classe de escola dominical. Há 28 anos, meu filho Pedro é membro dessa igreja, frequenta essa igreja.
Meu filho Mateus só não frequenta essa igreja porque ele se encontra, nesse momento, trabalhando em São Paulo, pela IBM, e frequentando uma igreja em Santo André. Porque faz parte do DNA da nossa família. Igreja. Nós entendemos que a igreja é central no propósito do reino dos céus. Contudo, ela pode ser muito mais bonita do que tem sido. Pode ser muito mais relevante. Pode ser uma igreja que ande no espírito da igreja de Martin Luther King, que dizia o seguinte: Dr. King, o senhor tem um chamado. Nós queremos o senhor aqui no domingo, mas durante a semana, vá para as ruas lutar pelos direitos civis dos negros no nosso país. Vai organizar as suas marchas. Nós nos damos por satisfeitos por tê-lo aqui no domingo. E pode deixar que na sua retaguarda a igreja será suprida. Porque nós vamos estar trabalhando duro para fazer o que o senhor não pode fazer em razão do senhor ter um chamado que não cabe dentro da esfera de uma igreja local. Então, isso é possível e Deus pode, pela sua graça, fazer com que esse tipo de igreja, uma igreja que tem uma vocação diferente. E se nós conseguirmos obter vitória dentro dessa vocação, nós vamos estar sinalizando para o país inteiro que é possível ser uma igreja diferente, que não reproduz o modelo das demais igrejas. Uma igreja que é fiel à sua vocação. Ok? Vamos abrir então aqui em João capítulo 12, verso 9. Vou seguir o conselho da doutora Ângela, que mandou carinhosamente uma mensagem para mim essa semana, dizendo: pastor, domingo que vem, pregue como se eu estivesse falando com a Alissa. Sabe? Então, achei muito bonito. Um e-mail educado, amoroso, em que a doutora Ângela disse diretamente para mim o que pensa. Eu amo essa sinceridade. Sabe? E quero também aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: domingo que vem, domingo retrasado, pode ser que eu tenha cometido alguma injustiça com irmãos que estão apoiando o trabalho lá no Jacarezinho. Tem gente que está contribuindo regularmente. E o nosso pastor está recebendo ali R$2.000 por mês. Ele deve ser ordenado no próximo dia 28. E finalmente o Jacarezinho vai ter um pastor ordenado que vai poder ministrar o sacramento da ceia e do batismo. Mas eu peço perdão a esses que se sentiram entristecidos com o comentário que eu fiz. A minha intenção, longe de ser essa. Eu conversei com uma pessoa por telefone essa semana e disse o seguinte: você entende uma coisa? A Bíblia diz que no muito falar há transgressão. E eu falo muito. Sou forçado para falar, eu sou pago para falar. Outro dia um jornalista disse o seguinte: a melhor coisa que você pode fazer pela sua segurança no Rio de Janeiro é não dar entrevista. Como? Falar pouco. Como? E além de falar pouco, falar muito, ser um problema para os filhos de Adão, porque a gente sempre deixa vazar as nossas idiosincrasias, o nosso mau temperamento, o nosso mau momento. Agora, o pior é quando você é forçado a falar num contexto em que você está na ponta, vivendo o que os demais membros da igreja não estão vivendo. Porque os irmãos trabalham muito. 8, 10, 12 horas por dia de trabalho, 6 vezes por semana, horas e mais horas no trânsito. E eu tenho tido o privilégio, contudo, em razão dessa flexibilidade de agenda, de estar na ponta. Eu volto de Moçambique, eu não consigo voltar desacelerado. Eu estou acelerado e, além de acelerado, tendo que administrar uma melancolia que não sai. Por ver seres criados à minha imagem e semelhança, meninas da idade da Alissa, minha filha, carregando o irmãozinho mais novo no colo, assumindo a obrigação de cuidar do irmão num cenário de tragédia natural, de escassez de tudo. Então, muitas horas eu venho para o púlpito, eu tenho que me conter diante das emissoras de televisão, tenho que respeitar um tipo de linguagem que, se você não se sujeitar àqueles códigos, simplesmente a comunicação é rompida. A quantidade de entrevistas que eu dou ao vivo para as emissoras de televisão é prova que há uma relação de confiança. Ninguém põe o microfone na boca de uma pessoa
para ela falar ao vivo, nos principais telejornais, se não houver uma relação de confiança. Então, eu tenho que respeitar esses códigos, tenho que me conter. E muitas vezes, não podendo falar tudo que eu vejo, sob pena de expor a minha vida e a vida de pessoas que eu amo a risco de morte. Agora, quando eu chego aqui, eu estou entre os meus irmãos. Estou com a minha família. E eu conto com a paciência de vocês, com a misericórdia. Sabe, que vocês entendam que o tesouro habita em vasos de barro. E que, de fato, não são poucas as vezes que eu concordo com você. E volto para casa pedindo misericórdia a Deus, com desejo de ter engolido as palavras que saíram da minha boca. Tudo que eu posso lhes dizer, contudo, que eu não tenho um projeto político, não sou filiado a nenhum partido político, que o pastor dessa igreja respeita as moças, não tem uma moça dessa igreja para a qual não posso olhar nos olhos. Recursos dessa igreja não vêm parar na minha conta bancária, jamais usei o púlpito para fazer campanha política, ou dizer do púlpito em quem eu voto. Tenho pregado a palavra de Deus e da pior forma possível, vocês me permitam dizer, pregações expositivas de livros inteiros das Sagradas Escrituras. A Bíblia pauta o púlpito da igreja. Eu não tenho liberdade para escolher textos suaves, que não escandalizam, e que, em geral, as pessoas gostam de ouvir, porque lhes faz bem. Então, hoje, por exemplo, o texto não é suave. De domingo que vem, pior ainda. O que eu posso fazer? Domingo que vem, em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Como que eu vou suavizar um negócio como esse? Então é essa relação que nós vamos mantendo. De fato, você está frequentando uma igreja muito diferente das demais igrejas da cidade. Eu não vou dizer que é melhor, mas é uma igreja que tem uma cultura, e uma cultura que tem sido forjada há mais de 30 anos, desde que eu cheguei aqui, em 1987, dirigindo a Brasília amarela do meu pai, na companhia da minha namorada de 16 anos, Adriane, com quem hoje eu estou casado. E que em torno desse sonho nós estejamos unidos, não tolerando nenhum Sambalá, nenhum Tobias, que diga que a obra do Senhor não vai ser feita. Já chega todos os desencorajamentos que recebemos do mundo, de uma sociedade injusta, de um país no qual a santidade da vida humana não é respeitada. Vamos lá para João, capítulo 12, versículo 9. Todos acharam? João, capítulo 12, versículo 9. Domingo que vem eu estarei aqui pregando. Eu vou respeitar o horário, eu vim para cá com a obsessão de não repetir os pecados dos 2 últimos domingos. Falei demais. Estou de olho aqui no relógio. Se eu não concluir o pensamento, domingo... Na verdade é o seguinte, esse relato todo do campo missionário já é uma pregação, não é verdade? Então nós vamos ver alguma coisa do texto. Eu estou acreditando que eu não vou conseguir ver tudo. Eu me preparei com a leitura dos comentários bíblicos, oração e tal, para analisar o capítulo 12, do verso 9 ao verso 19. Não tenho esperança de conseguir fazer isso no espaço aí de 20 minutos. Conto com a misericórdia, eu estou falando 20 minutos, porque eu quero compensar o tempo que já perdi, se é que eu posso dizer perdi, dando um relatório do que houve lá em Moçambique. Mas vamos lá. João, capítulo 12, versículo 9. Acharam? Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos ter um momento de oração. Reverendo Clemente, podia erguer a voz a Deus em oração do lugar onde o irmão está, pedindo a bênção de Deus para a pregação da palavra. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém.
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, mais uma passagem difícil de ser digerida, porque ela fala sobre uma instituição como essa. E o que ela está dizendo, que uma instituição como essa pode abrigar monstros. Que algumas das pessoas mais malandras, mais canalhas, mais sonsas, mais falsas da sociedade podem congregar numa igreja como essa. Então não fique surpreso de você encontrar crente liso. Crente que o apunhala pelas costas e que não diz no seu rosto o que pensa. Crente que desvia dinheiro de igreja, crente que usa politicamente a igreja. Crente que vê como bom negócio ser membro de igreja evangélica. Não se surpreenda, você só vai se escandalizar com esse fato, me perdoe dizer, se for ingênuo. Ingênuo quanto à natureza humana, ingênuo quanto à interpretação das Sagradas Escrituras, ingênuo quanto à própria relação do Senhor Jesus Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Jesus foi morto por homens que traziam em suas mãos o Antigo Testamento. Ele não foi morto por pagãos. Jesus não foi morto por ateus. Jesus não foi morto por agnósticos. Jesus foi morto mediante um conluio entre batistas, presbiterianos, assembleanos, congregacionais, que se uniram para entregar a sua cabeça ao poder político. Essa é a história das Sagradas Escrituras. Portanto, não venha para um lugar como esse julgando que você está tendo uma experiência diferente da que você tem num shopping center. Essas paredes não garantem nada. Pessoas estão aqui pelos mais diferentes interesses. Temos aqui gente que não se converteu, temos aqui gente que parou onde começou, que não amadureceu, não vai amadurecer nunca. E temos pessoas aqui cheias do Espírito Santo, que amam Jesus, que temem a Deus. Toda igreja é um corpo misto. Vou ser mais duro. Toda igreja... Puxa vida, vou ter que falar, mas eu vejo isso nas pregações do século XVIII, do século XVII, os puritanos falavam isso intensamente. Toda igreja representa um ajuntamento dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás. Juntos, tomando a ceia, sendo batizados, cantando, levantando as mãos e assim por diante. Olha o texto, se não é isso que ele nos ensina. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Então, muitos judeus, no dia, nas vésperas da Páscoa, então peregrinos vindo do mundo inteiro. Parece que a cidade recebia cerca de 2,5 milhões de pessoas, por conta da festa anual da Páscoa. Uma semana antes já havia peregrinos, então você tem moradores de Jerusalém, peregrinos que vieram de outros países e os moradores de Betânia. Judeus que testemunharam o milagre da ressurreição de Lázaro. E o milagre da ressurreição de Lázaro se espalhou. Ressuscitado no 4º dia, com muitas evidências empíricas, porque propositalmente Deus permitiu que ele ficasse na sepultura até o 4º dia, a fim de que ficasse patenteada a literalidade da sua ressurreição. E um milagre de imenso valor para a fé cristã, uma vez que ele põe um selo sobre a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava e o Pai operava milagres, através dos quais testemunho da origem divina da pregação de Cristo era dado. O milagre não tinha como objetivo precípio restaurar a saúde das pessoas. O milagre tinha como objetivo maior selar a pregação, de maneira que pessoas pudessem ser levadas a dizer que, mediante o contato com a manifestação do poder de Deus, eram tornadas pela graça divina
convencidas da origem divina da pregação de Cristo ou da messianidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só se não é isso o que a palavra de Deus declara aqui. Eu estou com uma Bíblia nova, estou apanhando a beça dessa Bíblia. Quando João declara que esses milagres foram escritos para que todos soubessem que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Veja só, o último versículo do Evangelho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Portanto, pessoas se dirigem a Betânia para terem contato com aquela manifestação espetacular do poder de Deus. Notem, hoje o método divino é diferente. Houve um teólogo que me parece de uma forma muito corajosa apontou para esse fato à luz de uma boa exegese das Sagradas Escrituras. Jonathan Edwards dizia que no final dos tempos, esses milagres não se manifestariam. Eles, segundo Edwards, faziam parte da infância espiritual da igreja do Novo Testamento e que essa igreja seria reconhecida não tanto pelos sinais espetaculares que haveria de operar, mas sim pelo amor, pela sua semelhança a Cristo. Hoje, no lugar de esperarmos ter um Lázaro ressurreto aqui entre nós, a fim de atrairmos a atenção do Rio de Janeiro, nada, sem a mínima dúvida, poderia causar mais impacto nessa cidade, em primeiro lugar, do que nós nos amarmos ardentemente. De aqui haver respeito entre nós, de nós não nos distratarmos, de sermos leais, amigos, solidários. Isso é um Lázaro ressurreto. Outra ressurreição de Lázaro é essa igreja ter relevância na sociedade, apontando para as iniquidades dos poderosos e chamando os que detêm o poder para se arrependerem das suas iniquidades. E a igreja, por exemplo, num momento como esse de crise humanitária, acontece algo que tem repercussão no mundo, a igreja sair na frente das ONGs, a igreja sair na frente do poder público, e estar lá onde pessoas estão gemendo, carecendo da solidariedade humana. Isso é um Lázaro ressurreto. Não tenha a mínima dúvida com relação a isso. Tim Keller diz a seguinte coisa num dos seus livros, que hoje, falando sobre os Estados Unidos da América, o principal caminho para chamarmos a atenção do povo americano para o que ocorre dentro da igreja, para que essas pessoas se aproximem do cristianismo, é o envolvimento com a causa da justiça social. Porque essa é uma pauta que diz respeito ao todo da sociedade. Se nós queremos a simpatia da sociedade, nós temos que nos envolver com aquelas causas que são especialmente caras para esta mesma sociedade. Motivo: não espere pessoas se afeiçoarem pelo Evangelho se elas não estão afeiçoadas por você. Elas só vão se afeiçoar pelo Evangelho se sua vida for bela. Observem, portanto, que muitas vezes nos deparamos com igrejas que estão na categoria de mega church, no nosso país, na América, sem impacto social nenhum. Por quê? Se tornaram grandes, mas funcionam como uma grande organização eclesiástica que segue os moldes de grandes empresas, de um shopping center. Vamos oferecer o melhor para que as pessoas para aqui venham
e aqui sejam mantidas, e isso de uma tal maneira que muitas vezes os recursos que poderiam ser usados para a construção de 300, 400, 500 casas em Moçambique são usados para a manutenção da estrutura física da igreja. Quando eu creio que a igreja deveria ter uma estrutura mínima. Martin Lloyd Jones diz a seguinte coisa na sua biografia: se um pregador puritano acordasse hoje e visse as igrejas da Inglaterra, ele seria levado à conclusão que nunca fez nada em sua vida. Por quê? Porque a igreja puritana, as igrejas calvinistas dos séculos XVI e XVIII, eram igrejas de estrutura muito simples. Era lugar de pregação. Lugar de pregação da palavra. As pessoas iam para lá e é isso que as pessoas esperavam. Eu vou ser alimentado espiritualmente. E não funcionamento de uma máquina gigantesca que você tem que contratar número incontável de funcionários, com uma estrutura física também complexa que consome os recursos da igreja. Esses sinais da presença do reino são importantes, sim, do ponto de vista evangelístico, que Jesus usou. Jesus usou, ressuscitou Lázaro. Hoje, eu não devo trabalhar com a expectativa de que, pela minha oração, haverá ressurreição de mortos, ou que a perna do paralítico vai crescer. Isso pode acontecer. Mas se olharmos para o Novo Testamento, o chamado é para nós vivermos em amor, revelarmos a beleza de Cristo e, através das nossas boas obras, sermos uma cidade edificada na montanha. O que o Senhor Jesus falou? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós temos que ser essa cidade edificada sobre o monte. Nós temos que ser essa consciência da nação. E pessoas que têm o direito de falar porque estão envolvidas com as grandes questões da vida, em especial da cidade dentro da qual estão inseridas. Tenho para mim, eu falei isso muito ontem no congresso em São Paulo, ontem eu preguei no CAD. Que experiência inesquecível. E semana que vem estarei pregando no Atos 29 em São Paulo. E eu disse, eu enfatizei isso durante a pregação. Que a nossa missão no mundo, viu, Silvana, você que está à frente da obra missionária, e me dirige aos diáconos e aos presbíteros, tudo que nós fazemos tem que ter como fundamento a nossa antropologia. O conceito que nós temos do homem, nem o neoliberalismo, nem o marxismo tem. Só nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos que viver à altura dessa doutrina. O que significa que onde o homem estiver faminto, nós vamos nos preocupar em alimentá-lo. Onde o homem estiver nu, nós vamos nos preocupar em vesti-lo. Onde o homem estiver enlutado, nós vamos procurar enxugar suas lágrimas. Onde o homem estiver sendo torturado, nós vamos procurar interpor a nossa vida entre ele e a vida do torturador. Onde houver desemprego, nós vamos clamar para que homens vivam a partir do suor do seu rosto e trabalhem com dignidade e recebam um salário honesto. O que não pode, repito, é nós permitirmos que a grande acusação da modernidade seja proferida em relação a nós e cole na nossa vida. O que esses homens, Voltaire, Nietzsche, Schopenhauer, Bertrand Russell, o que eles têm dito há 300 anos? O sistema ético de vocês é o mais elevado que já foi concebido. Contudo, vocês não praticam. O Lázaro hoje ressurreto são as boas obras em amor, que envolvem a evangelização, mas que não podem se resumir a elas, porque a evangelização é o chamado para pessoas andarem em novidade de vida. Andar em novidade de vida é amar.
E amar significa ter simetria de caráter, de maneira que você se preocupa não apenas em salvar almas, mas salvar almas que têm corpos, e corpos que adoecem, corpos que sentem frio, corpos que padecem fome. Tudo que é humano tem que ser do nosso interesse. Então é claro que eu quero uma igreja que no domingo você possa sair da sua casa e vir para cá com a esperança de receber uma palavra de consolação que vai encorajá-lo. Mas entenda uma coisa, essa igreja está numa batida diferente. Haverá consolação? Você vai encontrar consolação aqui? Ora, eu passei uns 5, 10 domingos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Foram domingos e mais domingos de mensagem de consolação, até que caí em Judas Iscariote nos últimos domingos. O que eu posso fazer? E a batida dessa igreja, essa toada, é no sentido de sermos uma igreja relevante para o Rio de Janeiro, Brasil e o mundo. De aqui termos, repito, as pessoas mais conectadas com o seu tempo, mais sensíveis, mais inteligentes, e que a partir do enquadramento intelectual do Antigo e do Novo Testamento fazem sociologia, fazem ciência política, fazem antropologia. Obrigado, Tico. Acho que não vem aqui não, né? Bom, eu posso trazer para cá o coisa? Tá bom. Muito obrigado. Só não gostei de uma coisa. Como é que um presbítero vem de bermuda para a igreja? Isso é um escândalo, porque lá em primeira... Tem algum versículo sobre isso? Então dancei, não posso exigir de ninguém o que a Bíblia não exige, né? Tá bom. Está lá em 1 Pinóquio, né, capítulo 3. Tá bom. Eu me lembro quando... após a epístola aos Gálatas, uns 10, 15 anos atrás aqui na nossa igreja, nunca mais ninguém me pediu para ungir carro, porta de escritório, roupa íntima, nunca vivi essa experiência, né? Mas depois de Gálatas, daquela primeira exposição, eu pude dizer para os membros da igreja, não me peça para fazer isso, que eu não tenho fé para esse tipo de coisa. Como eu não tenho fé para pedir que no Rio de Janeiro as pessoas venham de calça comprida, né? Então, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. E para lá foram. Eles foram até lá não só por causa dele. Olha aí. As pessoas se dirigiram para Betânia não apenas por causa de Cristo, mas também para ver Lázaro. Então, é muito importante nós frisarmos esse ponto. Gente, olha que luz a palavra de Deus lança sobre a obra missionária. Muitas vezes as pessoas podem ficar entretidas com os resultados do nosso trabalho, com as nossas obras, com, vamos assim dizer, até mesmo os milagres que ocorrem entre nós, sem se preocuparem com Cristo. É muito importante que cada ação nossa, ajude as pessoas a se aproximarem de Jesus. Então elas foram para lá para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Quer dizer, Lázaro virou foco de atração turística. Eu fico imaginando o constrangimento de pessoa olhando para os olhos, vendo se ele estava vivo mesmo, se não era um boneco, se não tinha sido embalsamado, sabe, olhando para os movimentos, e ele se sentindo assim, né, esse objeto dessa curiosidade humana. Deve ter sido uma experiência para a sua autoestima muito complicada. Mas todos lá, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos.
Aí entra gente como você e como eu. Eu vou parar aqui nesse versículo, tá bom? Estou sentindo o anjo falando assim no meu ouvido: meu servo, não vá até o verso 19, não tente os seus irmãos, não cometa essa crueldade. Então vou parar por aqui, nós vamos sair antes de 12:30. Tem gente orando pelo púlpito da igreja, tem gente clamando para o pastor pregar menos, né? Olha, quem não quer ser pastor de uma igreja como essa, que o pastor diz que vai pregar menos e a igreja fica chateada. Muito obrigado. Olha, eu vou lhes dizer uma coisa: a relação condescendente que a igreja tem comigo é um negócio raro, porque a igreja não convive comigo, e esse amor eu só posso atribuir ao Espírito Santo. E os irmãos sabem por que eu não tenho convívio com todos. Primeiro, que humanamente é impossível conviver com tanta gente. E segundo, que eu tenho um monte de atividade fora que Deus me chamou para fazer. E eu acho que a igreja entende isso já há muitos anos. Eu acho que isso não precisa mais ser discutido. O que vocês acham? Que eu sou pregador no domingo e que durante a semana eu estou exercendo, estou pregando em congresso, estou escrevendo livros, estou fazendo manifestação, dando entrevista, pregando em outras igrejas. E assim nós temos caminhado na paz e no conforto do Espírito Santo, sem jamais essa igreja ter se envolvido com escândalo, ter passado por divisão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lendo a biografia do Martin Luther King agora, eu senti muita consolação, porque ele chegou num ponto que foi essa espécie de relação que ele foi forçado a ter com a igreja. Havia amor pela igreja batista, da qual ele era pastor titular, mas ele entendia que Deus o havia chamado para algo que o absorvia, a tal ponto que ele não podia estar com os irmãos na extensão do nível de comunhão que ele gostaria de estar. Verso 10, último verso da manhã. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. É incrível. Calvino faz o seguinte comentário. Não, Calvino não. J.C. Ryle, bispo anglicano, que nós somos incapazes de mensurar a extensão dos efeitos da queda na natureza humana. Como que esses homens, diante da ressurreição literal de Lázaro, ousam matar aquele que o poder de Deus tinha trazido à vida? Então preste atenção, isso é uma lei do mundo espiritual. Me dirijo agora para os irmãos que trabalham com casais, os irmãos que estão trabalhando com grupos pequenos, com escola dominical, os pastores, presbíteros, já todos os irmãos que estão envolvidos com o trabalho em que esfera for da atividade missionária da igreja. Em geral, aquilo que ganhou vida, que ressuscitou através das nossas ações, é objeto dessa tentativa de assassinar o que Cristo permitiu que viesse à vida através dos nossos esforços, das nossas lágrimas, do suor do nosso rosto. Notem, a religião, pastores, presbíteros, diáconos, teólogos, apóstolos, tem agora apostila, talvez tivesse alguma envolvida nessa ação, mas não aparece nenhum relato, mulher envolvida com essa trama. Só para não perder a piada. Eles se uniram para matar o milagre. Notem bem, eles se uniram para matar algo que sinalizava a presença do reino de Deus em Israel. Como explicar uma coisa como essa? Em geral, esse é um fenômeno intramuros. Ele ocorre dentro da igreja. De maneira que os maiores opositores da ressurreição de Lázaro serão homens que ocupam postos de destaque em instituições eclesiásticas. Vejam o que John Wesley viveu com o metodismo. Os ataques que foram desferidos contra o ministério de Martim Lutero, o Papa o chamou de javali que entrou na vinha do Senhor.
Observem, portanto, que nessas horas se levantam os de dentro. Enquanto os de fora estão em estado de perplexidade, encantados ou tentando entender o que ocorreu, como que tamanha façanha pôde acontecer através de mortais, os de dentro estão remoendo em ciúme. Por quê? Olha o que diz a parte final, verso 11. Parte inicial, perdão, do verso 11. Verso 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Está falando de gente como eu. Eu já lhes disse isso em várias ocasiões. Espero que não seja profético com relação à minha vida, nem à vida de nenhum pastor da Igreja Presbiteriana da Barra. Mas não lidem de modo acrítico com gente como eu. Quem tentou matar Jesus Cristo era gente que ocupava a função que eu ocupo hoje. Então, em nome de Jesus, não se impressionem com aquilo que não revela por si só a presença da graça regeneradora na vida do ministro. Falar manso não é sinônimo de novo nascimento. Concordar com tudo que todos falam. Desconfie de quem não sabe confrontar. De quem não é honesto, que não é capaz de desagradar. Desconfie. Olhe para a família, olhe para o casamento. Se ele pede dinheiro para os membros da igreja, você pode ter certeza que é um falso profeta. Como que esse homem lida com as mulheres da igreja? Como que ele as abraça? Temos que tomar cuidado, porque, muito embora, estou pregando contra mim mesmo, eu já lhes disse, se pintar uma amante na minha vida, minha teologia muda. Eu não conheço, jamais vi um homem que tenha encontrado uma amante dentro da igreja e que conseguiu continuar pregando as mesmas coisas. Então é importante que você vigie. É importante, por exemplo, numa igreja como a nossa, que você procure conselho. Fale o que você pensa, procure o pastor, exija a fidelidade dele às Sagradas Escrituras. Procure saber como que os recursos financeiros da igreja são administrados. Você tem o direito de saber também se ele está trabalhando para alguém, para algum partido político, para algum político profissional, se ele tem alguma agenda secreta, se ele está introduzindo alguém na igreja a fim de dirigir os votos da comunidade para uma personalidade pública qualquer. Você tem que perguntar se ele prega Jesus Cristo, se ele pega todo o conselho de Deus. Se a pregação dele é simétrica. Esse é um alerta que eu faço a vocês, porque olhando hoje para o Brasil, algumas das figuras que mais têm trazido prejuízo para a causa do Evangelho no Brasil ocupam os púlpitos de grandes igrejas. Gente que foi tornada personalidade pública. Então, mais os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Os principais sacerdotes, porque aquela evidência, aquele selo sobre o ministério de Jesus Cristo os levava à loucura. Olha o que diz o verso 11. Porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. As pessoas iam a Betânia, viam a ressurreição, aquele volume de testemunhas, podia fazer perfeitamente a cariação. Tudo foi em plena luz do dia. Você podia pegar o testemunho de uma mulher, chamar um homem, botar os dois para apresentar o relato do que viram, e tudo se encaixava. Ou seja, era uma prova irrefutável de um milagre. Lázaro era um milagre encarnado. Contudo, um milagre que exaltava Cristo. Um milagre que atestava a messianidade de Cristo. Mas esses homens tinham um problema com Cristo. Agora, por favor, minha última fala. Tem dois problemas que ocorrem na nossa vida quando um Cristo se manifesta na nossa existência. Presta atenção. Número 1, foi especialmente presente no primeiro século. E que se manifesta de outras formas nos dias de hoje.
Jesus Cristo despertava a chamada inveja profissional. Médico inveja médico, dentista inveja dentista, ator inveja ator, atriz inveja atriz, pastor inveja pastor. Vocês estão lembrados das exposições de Marcos? Vocês estão lembrados das exposições de Marcos, quando eu lhes disse, quando examinamos o texto, no qual os sacerdotes trazem Jesus Cristo e colocam Jesus diante de Pilatos? Qual foi o comentário de Pilatos com seus assessores? Os pastores vieram, gola clerical, esses são os que eu tenho mais medo, o terno, aquele negócio todo, aqueles anéis de diploma, aqueles anéis, os diplomas e tal, o cabelo a caju, aquela história toda, aquela pança de quem não faz nada a semana inteira, que não trabalha. Então trouxeram Jesus Cristo à presença de Pilatos. Pilatos cutuca os assessores e diz o seguinte: olha para essa canalha, não valem nada. Eles estão querendo que a gente mate Jesus porque morrem de inveja dele. Então, sempre que aparece um Cristo na nossa vida, pode ocorrer esse tipo de fenômeno, especialmente na relação desse Cristo com aqueles que se sentem sob sua sombra. Isso é um pecado. Outro pecado. Um Cristo na nossa vida nos faz manter contato com a nossa mediocridade. Haverá sempre a tendência em toda a sociedade de matar os seus Cristos. Porque um Cristo mostra que eu e você somos egoístas. Que eu e você estamos fazendo muito menos do que poderia fazer. Para nós é mais interessante ter um desses políticos da Lava Jato perto de nós. Ouvir, por exemplo, os depoimentos do Sérgio Cabral. Isso é muito interessante para você. É muito interessante para mim. Mas quando aparece um Jesus Cristo, derramando lágrimas de compaixão pelas pessoas, fazendo um monte de gente viver melhor, demonstrando uma doçura que faz um contraponto às suas e às minhas idiosincrasias. Olha, quando esse Cristo tropeça, a nossa experiência é de quem comeu um doce. É um estranho prazer, porque é menos uma pessoa na nossa vida para nos confrontar com a nossa mediocridade. Quando o que nos cabe fazer é celebrar a vida desses que encarnaram o modelo de vida de Cristo. E através de cujo caráter Cristo é tão especialmente revelado em nossas vidas. Por isso que nós encontramos uma injunção aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Ele faz uma demonstração sobre como lidarmos com gente que fala mal dos ministros do Evangelho. Recomendação do apóstolo Paulo: não aceite depoimento contra ministro que não venha por mais de 2 testemunhas. Aí Calvino faz o seguinte comentário: porque, em primeiro lugar, quando se fala mal do ministro, há uma tendência das pessoas que ouviram a calúnia crerem. E, em segundo lugar, quando o diabo não consegue derrubar o ministro na sua vida moral, ele o torna objeto de calúnia. Daí a importância de nós blindarmos os verdadeiros servos de Deus. Isso vale para presbítero, vale para diácono, vale para missionários, vale para servos de Deus. E os blindarmos a fim de que essas calúnias não colhem, porque o que o inferno vai fazer é, se não conseguir levá-lo a tropeçar, é tentar desqualificá-lo. E aí, cumpre-se a máxima:
fere o pastor, dispersa o rebanho. Então fica aqui esse alerta para você e para mim. O que nos cabe fazer? Olha lá, vamos repetir? Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Bom, só temos uma saída, gente, para que isso aqui não vire uma sinagoga do diabo, para que isso aqui não vire um lugar de desenvolvimento de neurose, para que nós não criemos um ambiente patológico aqui. Essa igreja ser uma igreja na qual reina a liberdade de expressão, igreja onde todos sentem-se livres para falar o que pensam, e igreja que ame a exposição das Sagradas Escrituras e que se deixe, portanto, examinar pelo texto da Palavra de Deus. Uma igreja que leia muito, uma igreja que tenha vida devocional. Alguém me disse que os membros da igreja de Jonathan Edwards, olha, eu não vou tomar isso como líquido certo, porque eu nunca vi a fonte. Eu não sei a fonte dessa informação, mas um amigo meu, teólogo, contou, numa ocasião, que os membros da igreja de Jonathan Edwards consultavam no original em grego suas Bíblias para saber se Jonathan Edwards estava realmente sendo fiel na exposição bíblica às Sagradas Escrituras. Uma igreja que conhece as Sagradas Escrituras é uma das salvaguardas para esses descaminhos, para que ela, como instituição, não se veja matando Lázaro para matar Jesus Cristo. Fazer perguntas a ela e não tolerar desamor, que a grande marca, o que nos distingue de todas as demais instituições, é o amor. Amor pelos de dentro, amor pelos de fora, amor pelo próprio Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu gostaria de convidá-lo a fazer a seguinte coisa: sair do seu lugar, vir aqui à frente, ou se dirigir à parte de trás. Eu não estou digerindo há muito tempo as ofertas depois da pregação. Onde eu prego no Brasil, as ofertas são antes da pregação. Eu não me lembro de ter pregado em igreja que as ofertas sejam depois. Aliás, uma em São Gonçalo. Por quê? Porque no momento como esse, agora é o momento da gente orar, de ver o orvalho cair sobre as nossas vidas e sairmos daqui encharcados da graça divina, e não ter uma coisa que se interponha. A oferta é adoração, é louvor, mas me parece que a cabeça da gente segue uma certa lógica, que tem leis que regem, por exemplo, o mundo do teatro, o mundo do cinema, que rege uma partitura, e leis que regem o culto. Por exemplo, num momento como esse, agora não faz nenhum sentido entrar aqui com piada. Não faz nenhum sentido a gente entrar agora aqui, depois de uma pregação como essa, no ritmo de samba. Então, essas leis têm que ser respeitadas, porque são leis que respeitam o funcionamento da natureza humana. Então, para que nós encerremos com uma oração que será conduzida por mim, e a oração seja o momento final dessa liturgia, eu quero pedir aos irmãos que precisamos de recursos para manter a igreja, que antes dessa oração final, os irmãos depositem a sua oferta, para a manutenção dessa igreja, para que a sua igreja tenha as suas contas em dia, ok? Você pode vir aqui à frente, depositar no gasofilácio, ou ir na parte de trás e fazer o depósito em débito, tá bom? E logo após, nós estaremos juntos aqui para orarmos com base na palavra de Deus e fazer uma intercessão por Moçambique, tá bom? E uma intercessão também por aqueles que entraram aqui sobrecarregados, que estão precisando do consolo do Espírito Santo. Vamos orar pela sua cura. Vamos orar por você que está precisando de uma resposta, de um milagre de Deus essa semana na sua vida.